Então eles vão para as áreas mais afastadas, vão para essas áreas que não eram valorizadas. Então surgem as primeiras comunidades nos morros. Ao mesmo tempo, justamente no governo de Pereira Passos, que nós temos uma revolta popular, a revolta da vacina. Se a gente for ver que a gente está vivendo um período parecido, onde parte da população, né, é anti-vacina, só que o contexto era outro. Né? A revolta ela vai se dar por falta aí novamente a questão da educação, por falta de um processo educacional para que a população entendesse a importância da vacina e simplesmente obriga a população, né, a se vacinar contra a varíola. Uma população que não sabe, né, o que é uma vacina, e começam então as fake news, né, que a vacina ia trazer a doença, né, uma vez que a vacina trabalha com o causador, né, daquela enfermidade, né, então a população se rebela. Né, foram né, dias de revoltas na área central. A população, então, né, se manifesta, é fortemente reprimida. Para você ter uma ideia, né, por conta disso, mais de 900 pessoas foram presas, né, por conta desse processo. Né, dezenas de pessoas foram mortas. E se a gente for pegar os dados, né, a maioria é justamente dessa população pobre. A maioria é dessa população negra que foi abandonada aos seus descendentes. 6 anos depois, nós temos uma outra, né, revolta. A revolta da Chibata. Ambas acontecem no Rio de Janeiro. Então a gente percebe que o Rio de Janeiro, né, era a capital do país naquele contexto. O Rio de Janeiro ele justamente a referência de tudo isso que está acontecendo. A revolta da Chibata, né, ocorre quando um grupo de marinheiros liderados, né, por João Cândido, eles se rebelam contra as péssimas condições, né, de trabalho, as péssimas condições de tratamento que eram dados na Marinha para os soldados. Os oficiais eram brancos, né, a praça, né, os soldados, os marinheiros, os cabos eram negros, que eram uma das poucas, né, alternativas, né, de trabalho para essa população que foi abandonada. Eles se rebelam contra, né, os castigos. Né? Para a gente ter uma ideia, os castigos que eram dados na Marinha naquele período ainda era chibata. Né? O marinheiro que né, tivesse que cumprir uma punição, ele levava chibatada. A comida que era oferecida para os marinheiros era de péssima qualidade. Muitas vezes uma comida rançosa. O que faz, então, né, que em novembro de 1910, mais ou menos, né, por volta de 1.000, 1.500 marinheiros se rebelassem e tomassem os principais quartéis na área do Rio de Janeiro. O governo, né, naquele momento, quem estava assumindo a presidência era Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Hermes da Fonseca dizia que só iria negociar quando eles entregassem os quartéis. E entregaram. Só que não houve negociação. Novamente, houve repressão. Os marinheiros foram presos. Os principais líderes, né, foram colocados em isolamento, né, numa estrutura de solitária. E cerca de 18, para você ter uma ideia. E desses 18, 16 morreram. Por quê? Porque a estrutura ela tinha sido, entre aspas, sanitizada com cal. Imagina uma estrutura pequena de confinamento, sem ventilação,
né, onde jogaram cal, colocaram então, né, esses líderes, um calor insuportável, somado à própria respiração, né, e o dióxido de carbono, 16 morreram. Apenas 2 sobreviveram. Um deles, o próprio João Cândido.